paz do Senhor para todos que vão ver esse vídeo. Que Deus vos abençoe com toda a sorte e bênção. E nessa tarde eu venho através desse vídeo para contar um sonho que eu tive na segunda-feira e hoje está fazendo 9 dias, se não me engano. Hoje é 27 de agosto de 2024. E há 8 dias atrás, 9 dias atrás, eu tive um sonho. E esse sonho, eu vi que ele é muito espiritual. Ele tem 3 etapas. Porque Deus, ele quer falar com todos os moradores da terra. Deus tem nos despertado de várias formas, tem dado sonhos, tem dado visões, tem profetizado, muitos têm profetizado, Deus tem manifestado de todas as formas quanto Ele tem falado na sua palavra. Aqueles que têm acompanhado os sinais têm visto que tem se cumprido a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você que vai ver esse vídeo, eu não sei o horário, Deus abençoe. Eu vou ler, antes de contar o sonho que eu tive. Ele parece ser um sonho, como eu dizer, material. Parece ser no mundo secular, mas ele é espiritual. O Senhor, em Joel, ele diz assim, Joel 2 e 28, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Pois bem, meus irmãos, vamos fazer uma oração, meus irmãos, minhas irmãs, para que o Espírito Santo de Deus ele possa tirar toda dúvida, toda confusão que o inimigo queira fazer no entendimento das pessoas que estão buscando mais esclarecimento, estão buscando de Deus através das visões que Deus tem dado para o seu povo, seus profetas. Eles têm buscado orientação e o inimigo muitas vezes quer colocar muitas confusões, ou muita confusão. E que Deus venha nos livrar de toda confusão. Que o Espírito Santo de Deus esteja no controle de todos os nossos desejos e pensamentos. Eu estava, era pela manhã, eu ainda não tinha levantado, e era numa segunda-feira. Eu tinha tido uma noite de sábado para domingo, uma noite de vigília, e no sábado antes da vigília, eu tinha ido a um culto de congresso numa igreja, foi uma bênção. E no sábado, à noite de sábado, tive também na igreja, o qual eu dirijo, com uma madrugada de vigília, e ficamos toda madrugada, eu e mais um grupo de irmãs, buscando ao Senhor, terminando o culto da vigília às 5 horas da manhã, e quando foi no domingo, às 18 horas, eu voltei para a igreja que estava havendo congresso, e o qual eu fui
convidada para aquele congresso a participar, e eu fui para o congresso novamente para participar do culto. Levei algumas crianças, levei convidados, e aquele congresso, aquele culto do congresso foi um culto muito maravilhoso, onde Deus usou o preletor com uma unção muito grande na palavra que se encontra em Oséias, uma palavra de exortação, e então eu voltei para casa e regozijando, sentindo a presença de Deus e muito alegre. Quando foi na segunda-feira pela manhã, eu tive um sonho, e esse sonho eu quero relatar para você, que esse sonho me chamou muita atenção e eu me preocupei. Eu tenho tido sonho de despertamento, muita experiência eu tenho tido do mundo espiritual, que Deus tem trazido a mim o conhecimento do mundo espiritual e o que está acontecendo no mundo secular. E estamos vendo que muitos que estão na igreja está correndo muito risco em ser deixado para trás. A primeira etapa do sonho, há muitos detalhes que eu não lembro, mas o detalhe que é principal, eu lembro. Eu estava num lugar, e naquele lugar tinha numa sala, que os detalhes não dá para explicar. Eu sei que eu me vi ali naquele lugar e tinha uma pessoa em redor também, ali por perto tinha outras pessoas, muitas pessoas ocupadas com seus próprios negócios, todos em uma atividade. E o que me chamou a atenção é que apareceu um homem, e aquele homem surgiu ali fazendo uma comida, e essa comida de repente surgiu na mão daquele homem um pão, e aquele pão era um pão muito bonito, e ele tinha também uma mandioca, e aquela mandioca muito assim saborosa à vista, e aqui ele colocou dentro do pão como que estivesse fazendo um sanduíche, partiu o pão no meio e colocou a mandioca como se fosse o queijo, um recheio. E aí ele deu uma bocanhada naquele pão, fechou o pão, e aí quando ele deu a primeira mordida, aí de repente surgiu um cachorro. Aquele cachorro era preto, estava na porta, e aquele cachorro imediatamente tomou o pão da boca daquele homem. E aquele homem, meus irmãos, eu e minhas irmãs, eu conheci aquele homem não é mais vivo. Aquele homem já faleceu, faleceu ano passado, no final de 2023, no começo, no meado de dezembro. E aquele homem era um homem, ele é considerado rico, bem sucedido, e aquele homem ele era um homem que ele nunca tinha se decidido ser realmente, verdadeiramente um cristão. A família dele é da igreja, e ele foi muito resistente ao crente, mas no final ele passou a conhecer, passou a frequentar a igreja. A esposa dele ficou crente e já há muito tempo, e aí ele resistiu muito, e a mulher dele passou muita luta. Eu conheço a história dele. E aí, antes dele morrer, ele disse ter aceitado Jesus, né, feito um concerto, mas ele não chegou a batizar. E ele já era uma pessoa de idade, e faleceu de uma hora para outra. Ele faleceu. E aí esse homem era essa pessoa que eu vi no sonho.
E ele não se importou quando aquele cachorro pegou aquele pão. Ele foi, pegou da boca daquele cachorro, não esboçou ódio, né, ira, e ele pegou da boca daquele cachorro o pão e tirou um pedaço, e aí já surgia mais outro cachorro, cachorro vermelho, e aí depois ele pegou da boca daquele outro cachorro, do mesmo cachorro, tirava mais outro pedaço do pão e lançava na boca do outro cachorro. Eram 3 cachorros, surgiram 3 cachorros. E ele não se importava porque ele tinha mais daqueles para poder fazer. E isso que eu ficava observando, que ele não se importava em fazer a comida. A mulher dele tinha viajado, mas ele não se importava de ter ficado sem aquela mulher e ter que fazer a comida. Para ele, ele era uma pessoa independente daquela mulher. Então, passou esse sonho. E depois desse sonho, eu já me via perto de outro homem também, em outra situação. E aquele homem estava em pé, aquele homem também, que eu vi, ele já faleceu, mas ele faleceu, ele era um homem íntegro, e aí ele faleceu, já tem 3 anos, e por sinal era o meu pai. E ele olhava, tinha muitas pessoas ali, todos ocupados da mesma forma do sonho, daquele momento anterior que eu tinha visto, todas as pessoas ali perto e fazendo algo, todos ocupados com seus próprios negócios, fazendo projeto e todos só preocupavam consigo mesmo, aquele povo, pela forma como eles estavam ali agindo, trabalhando, ocupados. E aí essa pessoa que estava em pé, ele estava em pé, olhando longe, e aí ele dava um sorriso, e naquele sorriso, o sentimento dele dizia assim, que aquelas pessoas estavam muito enganadas, que eles pensavam que estava tudo bem e que ia tudo bem, mas não estava tudo bem, porque já havia uma fome, estava acontecendo uma fome sem precedentes, só que ainda as pessoas não notavam, eles não notavam, e eles estavam ali achando que ia continuar tudo bem e que não ia ter falta de nada, que cada um pudesse viver como queria. Mas aquilo ali não ia muito longe, aquela paz. E aí ele dizia que esse ano já estava desfalcado o alimento nos mercados, mas as pessoas não percebiam. Só que no ano que vem, ele falava, no ano que vem vai ter muita fome. E era uma fome que ele falava em espírito, transmitia em espírito para mim, e aquela fome era uma fome que sem precedente, ia ser muita dor, ia ser muita fome, só que as pessoas não estavam se dando conta que isso já estava acontecendo. E ele dizia que só tinha aquele estoque no mercado, e era como se aquela safra, a safra deste ano, e ali só tinha aquela safra, que o ano que vinha ele não tinha safra, que ele falava que aquele estoque já era o que tinha para abastecer os mercados, já estava no mercado, acabando aquele estoque, não teria mais estoque para abastecer os mercados. Daí começaria as pessoas a perceber quando a fome tivesse patente. E aquilo ali, quando ele passava, era algo muito desesperador, meus irmãos, minhas irmãs. Quem sonha que está naquele mundo, recebendo aquela mensagem, recebendo o que está acontecendo no futuro, nossas carnes tremem, nossas carnes estremecem. Então, meus irmãos, depois eu passei para o outro sonho. Aí eu via
muitas pessoas chegando, parece que aquelas pessoas, diz que aquelas pessoas do sul, era como se viesse para algum evento, e aí eu vi uma mulher, vou contar, estou contando assim rápido, e aí eu vi uma mulher, e aquela mulher estava em pé, uma mulher ainda jovem, e chegava uma outra mulher que era conhecida, e cumprimentava aquela mulher, ia chegando muitas pessoas, alegre, e aí perguntava, você não teve filho? Porque aquela mulher já tinha casado há algum tempo, e ela disse, não, eu não tive filho. Aí ela disse assim, eu não tive filho, não vou ter filho, porque eu sou estéril. Aí quando eu vi aquela mulher falando que ela é estéril, eu pensei assim, eu tenho um dom de cura, Deus já me usou muito para orar, e Deus dá filho para pessoas que não podem ter filho. Quem sabe eu vou orar por esta mulher, e Deus pode dar filhos para ela. E aí eu ofereci a oração para ela, falou, olha, você quer que eu ore por você? E aí ela disse assim, quero. Então eu tirei ela daquele lugar para um lugar mais reservado, mas aquele lugar também tinha pessoas, e eu tinha que fazer tudo muito rápido, porque eu estava tinha marcado para uma reunião que ia acontecer, e essa reunião, eu ia fazer parte dessa reunião, e também o pastor, eu conheci o pastor, então eu conheci o pastor, eu sei quem é o pastor ia chegar, já estava aquela movimentação, um salão muito grande, e aí de repente eu via outra pessoa também perto de mim, que aquela pessoa era minha testemunha, que ela andava comigo, e que como eu fazia, né, que eu tinha uma vida íntegra na presença de Deus, e aquela pessoa era minha testemunha. Quando eu comecei a orar, assim, fiquei diante daquela mulher, aí eu falei, primeiro eu tenho que ler a palavra para poder fazer esta oração. Quando eu fui abrir a palavra, meus irmãos, eu abri a palavra em Provérbio 29, aí eu falei, vamos abrir Provérbio 29. Provérbio 29, você já sabe qual é a mensagem de Provérbio 29. A Provérbio 29 é uma ameaça de Deus, aquelas pessoas que elas Deus é o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz e será quebrantado de repente sem que haja cura. Quer dizer, a pessoa vai para o leito e Deus de lá, ele não sai mais, vai para a cova. E aí quando aquela mulher foi abriu, quando eu fui ler, aquela palavra já desaparecia. E eu ficava ali, eu estava com pressa, eu precisava já ir para aquele salão, porque o povo já se juntava, daqui a pouco o pastor já chegava. E aí eu falava, então vou abrir a Bíblia, porque nem na minha não achava mais, e nem na Bíblia daquela mulher. Aí então eu falava, isso nunca aconteceu comigo. E aquela irmã que era minha testemunha, dizia, não, isso nunca aconteceu com a pastora Janene. E ali, que aquilo estava acontecendo não era porque eu não sabia manusear a palavra, era algo estranho que estava acontecendo. E aí, minhas irmãs, meus irmãos, aí disse, eu não tinha mais tempo para procurar aquela palavra, então eu abria, eu vou abrir a Bíblia, onde abrir eu vou ler. E aí eu abria, quando eu abria, a palavra saía em Jonas. Quando saía em Jonas, Deus me revelava, já que aquela mulher estava estéril, porque Deus queria um conserto com aquela mulher. E ali eu falei para a mulher, abre Jonas, vamos ler Jonas. E aí quando ela abria, que eu ia ler na minha palavra, na minha Bíblia já não havia mais, já não achava mais. E quando eu falei, lê na sua, quando ela lia na dela, ia ler na dela, não tinha mais a palavra. E aquilo ali, eu não tinha mais tempo para orar, e eu estava ali preocupada, porque eu já tinha que sair dali para poder ir para aquele salão da reunião, porque o pastor já tinha chegado, era como se o pastor tivesse chegado, e eu falava, isso nunca aconteceu comigo, nós estava tônica daqui com aquilo ali. A outra irmã que me conhece, aí disse assim, é
verdade, isso nunca aconteceu com a pastora Girlene. Aí eu falei, bom, então eu vou ler uma palavra que é conhecida, Salmo 23. Quando eu falava o Salmo 23, não chegava a abrir no Salmo 23, porque aquela palavra, Deus não tinha aquela promessa para aquela mulher. Minhas irmãs, meus irmãos, e aquilo ali era angustiante, porque eu precisava sair dali, porque o pastor já tinha chegado e eu precisava ir, eu e aquela outra irmã. Então, meus irmãos, meu irmão, de repente, eu vi a Bíblia. Ficou toda assim, ó, em quadradinho, vou te mostrar aqui para vocês, e quadradinho branco, aí muitos pedaços quadrados, foi para um lado e para outro, e ficou, entendeu, as páginas da Bíblia, ficou tudo assim, os pedacinhos, né, quadrado, como estou mostrando aqui para vocês. E aí eu me acordei muito aflita, meu corpo muito tremendo. Por quê? Porque Deus está ali dizendo que, irmãos, a igreja está sem amor, né, aos pecadores, está como Jonas. Essa igreja, Deus tem exortado, mas não tem mais tempo. Essa revelação que Deus me deu, eu entendi, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, o tempo já acabou essa igreja, que essa mulher significa igreja. Aquele homem que estava dando a comida o primeiro, aquele ele era um anticristo, né? Que depois eu tenho orado e analisado, aquele é um anticristo. Ele não se importava que aquela mulher tinha viajado, e a mulher é a igreja. E então antes disso vai acontecer a fome, porque Deus tem falado, revelado aos profetas que vai vir um tempo de fome, e eu tenho me preocupado como é que eu faço para juntar comida, quando é que vai se dar isso, porque Deus também já falou comigo algumas vezes, mostrando que a terra vai ficar sem chuva, vai ficar só o pó. Eu já até gravei um vídeo assim. Então, meus irmãos, quando eu estava contando que eu acordei, que liguei para a irmã, né, que ela estava comigo no sonho para contar, de repente eu vi uma visão. Numa visão apareceu uma letra G. E essa não é a primeira vez que Deus me dá sonho, sempre falando de três, e falando da letra G. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos nos preparar, porque quando vier a terceira guerra mundial, eu entendo que letra G é guerra, e eu entendo que 3, porque ele sempre está me falando de 3, pode significar a terceira guerra mundial, porque o ano passado o Senhor me mostrou 3 árvores, e ele dizia que aquela árvore era a figueira, e ele me mostrava uma pessoa, uma anciã, muito anciã, olhando para aquela figueira, e ele dizia, ela está para dar uma ordem, aleluia, está para dar ordem para essa figueira, tá para dar uma ordem, e aí para balançar essa figueira. Eu falava assim, ela tá para dar ordem para balançar essa figueira. As figueiras estavam com as folhas tudo seca, e aí eu me lembro, irmãos, que isso foi no mês de outubro de 2023, e eu estava no Nordeste, e ali, com uma semana, Israel entrou em guerra. Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria até de protelar esse vídeo com mais um entendimento, passar mais assim o discernimento desse sonho, mas você vê que ele virou em pedaços, a Bíblia, que era as folhas da Bíblia, e eu entendi que muito em breve esta palavra ela não vai estar mais aqui, porque quem usa, quem está nessa palavra é o Espírito Santo, e ali muito em breve essa palavra vai ser tirada dessa terra, e aí o livro vai ficar simplesmente sem escrita, e porque o Senhor já levou a igreja dele daqui. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar, porque Deus vai nos esclarecer cada dia mais. Deus vai nos iluminar, para que todos nós vamos estar na posição, porque eu acredito que eu queria fazer alguma coisa por aquela mulher, orar por aquela mulher. Eu creio que é o Espírito Santo de Deus, eu creio que é Jesus que ainda Deus está dando,
intercedendo para essa igreja aqui, para que a igreja não fique, porque a igreja é estéril. Você sabe o que é estéril, né, irmã? Aquela mulher representava a igreja estéril. Deus abençoe com toda sorte de bênção, meu irmão e minha irmã, na paz do Senhor.